Muy buenas tardes, ministros, compañeros. Muito boa tarde, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Para mim estar com ustedes. É uma bênção para mim estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, lemos uma passagem da Escritura em São João, no capítulo 12. Versos 23 em adelante, versículos 23 em diante, 23 ao 26, onde diz: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém não me servir, meu Pai o honrará. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Encontramos que há dois eventos muito importantes para a raça humana no programa divino. E esses dois eventos estão divididos por um lapso de tempo. A vinda do Messias, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor ou a vinda do Messias, que é a vinda do anjo do pacto, quem deu o pacto ao povo hebreu no Monte Sinai, depois de havê-lo libertado por meio do profeta Moisés, é esse anjo do pacto, o único que pode dar um pacto ao povo. E é por meio do anjo do pacto que já sabemos que é Cristo em seu corpo angelical, que é o Espírito Santo, que é o varão vestido de linho branco, lá em Ezequiel, capítulo 9, com um tinteiro de escrivão em sua cintura, para selar na testa os escolhidos, ou seja, selá-los com o batismo do Espírito Santo. E agora encontramos que esse anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, mistério que em outros tempos não estava aberto completamente, mas que em nosso tempo foi totalmente aberto. E agora, o que nos diz São Paulo em Colossenses no capítulo 2, do versículo 2 ao 3, está se realizando. Ou seja, que está em forma progressiva no meio dos escolhidos, nesse tempo final. E diz:
para que sejam consolados sus corazones unidos em amor, para que os corações hasta sejam alcançar consolados todas as riquezas e estejam do pleno unidos em amor entendimiento, e enriquecidos de conocer da o mistério de Deus, plenitude el da Padre inteligência, de Cristo, para conhecimento do mistério de Deus, do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. es el misterio O mistério de Deus, o Pai e de del Cristo, Padre, del Hijo, é o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. como el misterio del ser humano es el misterio Como o mistério do ser del humano, ser humano que é alma viviente, mistério do ser humano con un cuerpo como espiritual alma vivente, y un cuerpo físico. com um corpo espiritual e um corpo físico. Hombre del ser humano, alma, espíritu y cuerpo. Esse é o mistério do homem, do ser humano, alma, espírito e corpo. Y en Cristo Jesús moró la plenitud de Dios. E o mistério de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E em Cristo Jesus morou a plenitude de Deus. Ou seja, aí estava o mistério de Deus em carne humana no meio do povo. Era por isso que Cristo dizia: o Pai e eu Cosas son. somos um. Y también decía, E também dizia: el Padre obra o Pai y yo. trabalha e eu trabalho. Yo no hablo nada de mí mismo. E também dizia: eu não falo nada de mim mesmo, mas sim como eu escuto o Pai falar, assim eu falo. El Padre, E diz: o Pai é maior que eu? él decía Ele dizia que las obras que él hacía, no las hacía. que as obras que as fazia, ou que ele fazia, não as fazia de si mesmo, mas sim o Pai que morava nele era o que fazia as obras. Dios el Padre, E para entender esse mistério de Deus Pai e em Jesus, muy fácil. é muito fácil. Conocemos lo que es el ser humano, Se conhecemos o que é o ser humano, cuerpo alma vivente, espiritual. com um corpo espiritual e um corpo físico. E agora, Cuando usted hace alguna cosa quando você faz alguma coisa com suas mãos, aquí en la tierra, aqui na terra, las personas que lo ven dicen, e as pessoas o que vêm dizem: hizo, fulano de tal fez essa obra, esse trabalho. pero usted dice, Mas você diz: fui yo, que fui soy eu alma viviente, que sou alma vivente. el que hizo ese trabajo. É a alma quem fez esse trabalho usando o seu corpo espiritual, o seu espírito. A través de su espíritu usted obró. E através do seu espírito você atuou por meio do corpo físico para realizar um trabalho, uma obra aqui na terra. Si sale su alma y su espíritu, Se sair sua alma e seu espírito do corpo, ninguna obra. esse corpo não pode fazer nenhuma obra. Y ahora E agora, las obras que usted hace as obras que você faz, a través de su espíritu, as faz através do seu espírito, usando o véu de carne que você tem. y si obraba Dios a través de Jesús. E assim Deus através de Jesus. Mas antes Deus atuava a través de los por meio do seu espírito através dos diferentes profetas. E antes diferentes seres humanos de ter seres humanos na terra, directamente pois atuava diretamente por meio do seu corpo angelical, de carne a través de los cuales porque não havia véu de carne através das quais atuar. y por medio de ese velo angelical E por meio desse véu angelical, corpo angelical, que é o verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas por meio dele, vejam, Dios creó los cielos y Deus criou os céus e a terra e nos falou por meio do anjo do pacto todas as coisas à criação. E sem ele nada do que foi feito foi feito. o sea que Dios ha obrado por medio Ou seja, que Deus atuou por meio do seu anjo, o anjo do pacto, todas as coisas. encontramos obrando a Depois o encontramos atuando através dos diferentes véus de carne, de Dios. profetas de Deus. Y ahora, E agora? ese es un misterio muy grande. Esse é um mistério muito grande e podemos ler em Zacarias, no capítulo 7, do versículo 11 ao 12, onde Deus diz Que habló
que falou por meio dos profetas ao povo, por meio do seu Espírito, enviou a palavra através dos profetas. Até que é falada a palavra de Deus através de um profeta, não é a palavra ainda para o povo, não é a palavra de Deus, mas quando já é falada pelo profeta, correspondente, através da qual Deus quis falar, isso já é a palavra de Deus. É por isso que temos aqui a palavra de Deus, o que foi falado por meio de homens de Deus. E agora encontramos que a palavra que foi falada por Deus, Deus vigia essa palavra para pô-la por obra. Em Jeremias, no capítulo 1, versículos, vamos ver, para que deixe claro qual é o versículo. Versículos 11 ao 12, onde nos diz: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu apresso sobre a minha palavra para cumpri-la. E agora vejam, Deus apressa a sua palavra para pô-la por obra. E quando chega o tempo para cumprir o que Deus prometeu, Deus se move em cena e opera, atua. E como Deus atua? Conforme a sua palavra, conforme ao programa divino correspondente, ao tempo em que Deus se move em cena. Usted não pode orar a Deus para pedir-lhe algo que era. Você não pode orar a Deus para pedir algo que era para o tempo de Noé ou o tempo de Moisés. Você tem que saber pedir conforme a palavra de Deus e tem que saber pedir conforme o tempo em que você está vivendo. E conforme ao tempo que você está vivendo, Deus falou palavra através dos seus diferentes profetas do Antigo Testamento e também através dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros e sobretudo dos 7 mensageiros. São Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era da igreja entre os gentios, e o reverendo William Branham. Mesmo que também por meio de um dos mensageiros disse que o Senhor virá quando tiver entrado até o último dos membros da igreja. Mas isso também falou o reverendo William Branham. E assim por diante. Encontramos que temos a palavra do novo pacto, do Novo Testamento, de Cristo e de seus apóstolos, e de São Paulo e o reverendo William Branham. Essa é palavra de Deus e, consequentemente, tem que se tornar uma realidade para o tempo em que corresponde essa palavra. Por exemplo, de era em era veio a palavra revelada, que é revelada e dada a palavra ao mensageiro de cada era. Esse mensageiro capta essa palavra e a proclama. E começa a proclamá-la à medida que vai sendo dada, vê? É um trabalho progressivo e começa a se realizar a obra de Deus para essa era. E pessoas começam a escutar também, e Deus
acordada o espírito do mensageiro, e as pessoas se unem a esse mensageiro e não pode explicar por que talvez, mas podem dizer, é pela palavra, a mensagem que ele traz, ou que está trazendo. Isso é o que atrai o povo. Como você pode chamar os pombas ou os animaizinhos e podem vir e se vão? Mas você os chama e tem o alimento, e aí ficam comendo o alimento. E assim foi de era em era. As ovelhas comendo o alimento de ovelhas, e as águias comendo o alimento de águias. Os filhos de Deus comendo o alimento de filhos de Deus, que é a palavra de Deus. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, para o tempo em que a pessoa está vivendo. A palavra que sai da boca de Deus, do mensageiro de Deus, que é a boca de Deus na era em que Deus o envia. E agora, podemos ver como a igreja do Senhor Jesus Cristo, em uma forma progressiva, veio crescendo de era em era, até chegar à sétima era da igreja, onde teve um mensageiro talvez maior, ou para que não haja discussão, um mensageiro como São Paulo e São Pedro, o qual lhe acompanhava o anjo do pacto nessa coluna de fogo e lhe falava, e por meio dele precursou o que aconteceria em uma era da pedra angular, que é a era da adoção, a era que viria. E ele disse que é uma era de pedra angular, a pedra que coroa o corpo. Essa é a era da pedra angular, a era da adoção, a era a qual vão ser adotados todos os filhos e filhas de Deus. E a adoção é a transformação dos que estiverem vivos no momento em que Cristo ressuscite todos os crentes nele que morreram durante as diferentes etapas da sua igreja. E agora, se olharmos a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontraremos que Deus operou por meio de diferentes homens, diferentes mensageiros, e se uniram a esses mensageiros pessoas que vieram a ser, muitos deles, ministros, outros já eram ministros, as quais levaram a mensagem por diferentes lugares. E começaram a vir mais pessoas, serem chamadas mais pessoas, e assim se formou o grupo de cada era. Foi perseguido o grupo de cada era pelos que pertenceram a grupos anteriores das eras, e pelos governos também, e por outras entidades. E agora, todos esses mensageiros tinham a presença do Senhor com eles, e os que trabalhavam com esses mensageiros estavam servindo a Cristo e estavam honrando a Cristo. Portanto, as palavras de Cristo em São João, onde lemos no capítulo 12, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. E agora, todos que têm trabalhado no programa de Deus, de Cristo, em cada etapa da igreja, estiveram servindo a Cristo.
E Deus, o Pai, los honrará os honrará y les dará e lhes dará herencia en su reino. herança em seu Así reino. como el rey David, Assim a todos como o rei esos Davi, hombres que lucharon braço a braço a con todos él esses homens para que lutaram braço a braço com ele, se sentar para que ele se sentasse no trono y fuera rey, e fosse rei, todas essas pessoas estiveram David fielmente servindo a Davi fielmente, honrando a Davi e lutando para que alcançar el trono, para que alcançasse o trono, para o qual ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. ya estaba ungido, Já estava ungido, estaba declarado já estava declarado como rey, como rei, pero tenía una etapa dura mas tinha uma etapa dura pela qual passar, donde tenía que luchar para onde llegar tinha al que trono, lutar para chegar ao aunque ya trono, está ungido para ese mesmo que já propósito, estivesse ungido para esse propósito. hasta con un gigante, Teve que lutar até com um gigante, le tuvo miedo o qual el ejército o exército de Saul teve medo, e o próprio Saul, que era também um homem muito alto, diz a Escritura, que era más alto que era mais alto que todas as pessoas de Israel, do ombro para cima, ou seja, que todos lhe chegavam ao ombro, y o mais alto, uno más alto que él, e apareceu um mais alto que ele, Golias, e desse teve medo. viene un jovencito, digamos de Mas vem um jovenzinho, digamos de 18 a 21 anos, e não tem medo desse gigante. desde que había sido ungido por Samuel, Desde que tinha sido ungido por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre ele luchas e teve diferentes lutas sus com leões, y diferentes com fieras ursos que venían e assim diferentes feras que vinham tomar alguna oveja del para rebaño. tomar alguma ovelha do rebanho. Cuando David E los quando veía Davi via que tomaban una oveja, que tomava uma ovelha, tras el oso, tras el ia león, atrás do urso ou do leão e o tirava. y si se levantaba el E león, se levantasse o leão ou o urso contra Davi, Davi o matava. eso era Dios. Isso era Deus treinando. Estaba en la universidad David. Esa fue la Estava na universidade Davi. para saber que Essa foi a universidade de Davi. la victoria la da Dios. Para saber que a vitória, Para quem saber a que dá él é era el Deus. elegido de Dios. Para saber que ele era o eleito de Deus. E, portanto, se Deus o tinha ungido para ser o rei, sabia que não ia morrer até ser rei Como rey. e ter um tempo como rei. David Portanto, Davi era muy valiente, era muito valente sabiendo que iba a obtener la e victoria sabendo que siempre ia que los obter a problemas vitória sempre que os problemas se tornassem ou tornariam como degraus para subir e chegar ao trono. de Goliat, y lo venció. Pelejou com o gigante Golias e o venceu. Claro es que cuando se enfrenta a Goliat, E o estranho Goliat é que lo quando menosprecia. enfrenta Golias, Dice, "Tú crees Golias o menospreza e diz: Você crê ou vocês creem que sou um cão ou um cachorro que enviam um moço com um pau e pedras e uma funda e pedras contra mim? y se ofendió. E se ofendeu, No le enviaron un militar, un porque não lhe soldado, enviaram um militar ou um soldado la ropa, la vestimenta. com a roupa ou com a vestimenta militar, mas que lhe enviaram um pastor de ovelhas. Y esa era la clase de personas que se necesitaba. E essa era a classe de pessoas que se necessitava nesse tempo. Estaban temblando, Os militares estavam tremendo. con miedo. E um militar com medo não pode enfrentar o inimigo. Y ahora E agora, David enfrenta Davi enfrenta Goliat lo e maldice Golias o amaldiçoa en el nombre de sus dioses. no nome de seus deuses. Y David y Goliat le dice, E Golias lhe diz, ou diz: la Vou te enganchar na ponta da lança tirar para que seas comida de los. e vou te atirar para que seja comida das aves. Cuando hay guerra, pues hay muchas aves de ese Recordem que quando há guerras, pois há muitas aves dessas que comem animais mortos e gente morta.
David E Davi le dice que lo va a vencer en el nombre lhe del Señor. diz que vai vencê-lo no nome do Senhor. Davi usa o nome para proclamar a vitória que vai ter. Le dice, te voy E diz: a cortar la cabeza. eu vou te cortar a cabeça. Es una onda. Mas o que tinha era um pau ou uma funda. Como Davi parecia uma loucura. Pero David ya había visto Para Golias isso era uma loucura, mas Davi já tinha la visto espada de Goliat. a espada com a qual ele ia cortar a cabeça. Y así lo hizo. A espada de La Golias. victoria. E assim o fez e obteve a vitória. E qualquer pessoa podia dizer, mas assim qualquer um poderia feito, e por que os outros não fizeram? ¿Ve? Dios tenía el hombre Vê? Deus tinha o homem eleito, um jovenzinho, para realizar essa obra e ir colocando a David de etapa en etapa. e ir más colocando arriba, de Davi de etapa em etapa, Ou mais acima, até chegar ao trono. haciendo a David Ou seja, un héroe, fazendo Davi um herói, fazendo Davi uma pessoa importante, mas recordando sempre a Davi, recorda de onde eu te tomei, ou seja, que não vais te engrandecer e pensar que é você, para mantenerse fiel a Dios. sou eu que estou atuando através de ti. Davi teve a humildade para manter fiel a Deus, reconhecendo que era Deus quem lhe dava a vitória e que o livrava de todos os perigos. Y cuando David venció a Goliat, E quando Davi venceu a Golias, vejam, muitas pessoas ficaram amigas de Davi e, sobretudo, o filho de Saul. así es que ya subió Assim que a una posición já subiu más alta a uma posição de mais ser alta, pastor de ovejas, de ser pastor de ovelhas, agora para ser um militar e estar encarregado de um exército ou do exército. posición así Uma posição assim, tan rápida. tão rápida, Ya cuando se casa, quando já se casa ou quando se casa com a filha do rei. David Foi, Miguel? entraba y salía con el ejército Ou antes, Davi entrava e saía com o exército e era respeitado. Um jovem estar encarregado a la cabeza del de ejército estar na cabeça del rey. do exército do rei. Y no solo eso, sino que también E não somente isso, como habían ofrecido mas sim também como tinham oferecido que lhe lhe dariam inúmeras coisas e lhe dariam a filha do rei como esposa. Davi reclamou, reivindicou também o que lhe tinham prometido. Ou seja, que Davi sabia que tinha sido ungido para ser rei. obraba, E ele atuava de acordo com essas promessas. no era tímido en reclamar. E não era tímido em reclamar, reivindicar o que lhe pertencia. Se unieron a él personas, Uniram-se a ele tuvo buena relación con el ejército, pessoas, lo apreciaba, pois teve boa relação com o exército las estrategias, e o apreciavam muito. Sabia as estratégias, Deus as dava e era respeitado. y se corría la noticia Mesmo de que fosse um jovem, para ser e rey. corria a notícia também que tinha sido ungido para ser rei. E isso, pois, já causou a Saul ciúmes. Ya viendo el que lo iba a suceder, Já ele vendo o que ia acontecer, el vivo ya saber e estando ele vivo, el que lo va a suceder, já sabe sino otro que não é seu filho que lhe vai suceder, mas outra pessoa de outra tribo. Não a da tribo de Benjamim, mas da tribo de Judá. de la tribu de Benjamín. ¿Y qué significa eso? O primeiro rei foi da tribo de Benjamim. E o que significa isso? Descendiente de José. Porque foi o primeiro rei descendente de Jacó. Ven ustedes cuando E fue vejam el vocês, reino de Salomón,
Quando foi quebrado o reino de Salomão, as 10 tribos que foram dadas também a José, através da tribo de Efraim, a qual pertencia Jeroboão. Ou seja, que há algo aí. O reino começou com a tribo ou da tribo ou com a tribo de José, Benjamim, na cabeça. Porque Benjamim, ou da tribo de Benjamim, porque, sim, Benjamim era irmão de José, o irmão mais novo, ou seja, estava na família. Não começou com a tribo de José, o reino, mas com a tribo de Benjamim. E agora, depois passa, para que, corrija Miguel, depois que quando for escrever entre parênteses, eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eram filhos da mulher amada de Jacó. Eram filhos da mulher com a qual Jacó se casou. Assim que há um litígio aí. Mas Cristo é o advogado, ele sabe como resolver isso. E agora? É por isso que no meio do povo hebreu há a crença entre os sábios do povo hebreu e entre muitos dos sábios e também os assistentes das sinagogas, que há 2 Messias. O Messias, filho de José, e o Messias, filho de Davi. Mas não vamos falar muito disso. Estive lendo em um livro uma explicação que dão que o Messias, filho de José ou bem José, depois no reino do Messias, filho de Davi, o Messias, filho de José, será o vice-rei. Assim, vamos deixar isso quietinho aí, porque para o começo do reino do Messias ainda falta um tempinho. E agora? Encontramos que Davi, que nessa trajetória rumo ao trono, ia em uma forma ascendente, subindo de etapa em etapa, e tendo graça com os oficiais do exército e com os mesmos soldados, o mesmo exército, a tal grau que quando Saul já não quer perto dele, mas que queria matá-lo, e tem que fugir, mas a ele se uniram alguns militares e também muitos de outros lugares, entre eles alguns gentios também. Verdade, Miguel? Valentes, que foram os que vieram fazer parte do seu exército, e que poderia dizer um exército de guerrilha, mas eram as pessoas que o defendiam, o protegiam, lutavam lado a lado com Davi, e foram os que estiveram ao seu lado, lutando para que obtivesse o reino. Essas pessoas vêm a ser chamadas os valentes de Davi. Que foram quantos? 33, Miguel? 30 mais 3, 33. Vê? Não é a quantidade, é a qualidade.
E agora, essas pessoas depois foram colocadas em posições muito importantes no reino de Davi. Davi honrou essas pessoas. E agora é o mesmo que Cristo nos diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vejam, para os seus discípulos lá na primeira vinda do Senhor, ele disse: vós que estivestes comigo desde o princípio ou desde o começo, os sentarei sobre 12 tronos. Vejam, e julgarei as 12 tribos de Israel. São Mateus no capítulo 19, versículo 26 ao 28. E São Lucas no capítulo 22, do versículo 28 ao 30. A posição que uma pessoa vai ocupar no reino do Messias virá a ser uma recompensa muito grande pelo que tenha feito, trabalhado para Cristo, no tempo que lhe correspondeu viver. Não vai dar uma posição importante no reino do Messias se a pessoa não fez nada. E diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, lembre-se ou recordem que as recompensas estão baseadas ou serão dadas de acordo com o que a pessoa tiver trabalhado. É como nos trabalhos. Você vai receber de acordo com o que tiver trabalhado. Se não for ao trabalho, pois não pode esperar que lhe paguem. E agora, se alguém me servir, meu Pai lhe honrará. Davi honrou o que lhe serviram. E Cristo diz que honrará aos que lhe sirvam. E os que lhe servem vêm a ser os valentes que trabalham na obra do Senhor todo o tempo. E Cristo os ajuda. O Espírito Santo os ajuda. E para o último dia estarão também os que estarão trabalhando na obra do Senhor para a restauração do reino de Deus na terra. Os que estarão trabalhando no programa divino para que se tornem realidade as profecias dadas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o último dia, quando Cristo sair do trono do Pai, já não estará como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E estarão com ele também os valentes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Cristo estará como filho de Davi, como o leão da tribo de Judá, como filho de Davi. E aí estarão os valentes que estarão trabalhando com ele, as quais estarão no programa divino para o último dia. E a maioria serão da dispensação da graça, que passarão à dispensação do reino também, sem deixar as bênçãos da dispensação da graça. E quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação
dos que vivemos, o grupo será maior, mas a maior bênção será para o grupo do último dia. Os que virão serão para ajudar no trabalho que estarão fazendo os valentes do leão da tribo de Judá no último dia, para o estabelecimento, a vinda e estabelecimento do reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi, e pela qual haverá grandes bênçãos para os crentes em Cristo, os quais o verão como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi, e pelo qual vão trabalhar para que herde o reino de Davi e se sente no trono de Davi. No último dia vai se realizar a introdução ao milênio, a introdução ao reino de Davi. Vai se realizar essa introdução. E tudo vai ser de acordo com como que está profetizado na palavra de Deus. Deus será o que estará atuando, pois isso está prometido em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 ao 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E quem vai fazer essa obra? Deus. Será Deus atuando e usando pessoas nesta terra. E haverá valentes do filho de Davi, trabalhando braço a braço no último dia na obra de Cristo, na obra do Senhor, na obra do filho de Davi, para a restauração do reino. Diz o reverendo William Branham que quando os judeus virem a Cristo vindo por sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Vamos ver aqui. Já que o nosso tema é os valentes do filho de Davi. Portanto, para que o vejam no meio da sua igreja e vindo por sua igreja, pois tem que se realizar um trabalho. Diz, página 22 e 23 do parágrafo 183 do livro de citações. No final diz, depois vocês leem o resto. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Riram e escarneceram. Como veio? Veio para a sua igreja, manifestando-se por meio do sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Veio o Senhor na coluna de fogo, manifestando-se em e através do sétimo anjo mensageiro.
Os que riram do sétimo anjo mensageiro e as coisas que Deus fazia através dele, estavam rindo do Senhor, do Filho do Homem. E diz: a próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo do mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua maneira de graça. No seu dia de graça, portanto, será como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Tão simples assim. E agora vamos ver. Eu creio que com isto, não, vamos esperar um momentinho. Página 57 e 59 do livro dos sellos. Página 57 e 59 do livro dos selos. Na 57, com essa que leamos. A 57, com isso que vamos ler. E da página 2. E a página 2A. De citações. A página 2A, parágrafo 11, que diz: Ele se levantou e ascendeu. Recebeu um nome novo que ninguém conhecia. Então eu o vejo vindo em seu poder. E agora? Se essa fé pode vir nesse tempo, por que não pode ficar todo o tempo essa fé? Agora vejam, ele vindo, e isso é em sua vinda no último dia, vindo com um nome novo. Agora vejam, vai haver uma fé. Essa vai ser a fé chamada fé do rapto para a igreja do Senhor, e transformação e rapto da igreja do Senhor. E diz: Agora vamos aqui na página 57. Parágrafo 16 e 17, que diz: Este livro selado com os 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos a leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. E agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora, continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Lembram, recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. E agora, o mensageiro para Israel, este anjo do pacto, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, diz que é o mensageiro para Israel e que vem por Israel e vem pelos judeus, vem diretamente aos judeus. Mas a sua igreja está a ponto de ser raptada, porque chegou o tempo final para a igreja e, consequentemente, ele vem por sua igreja. O veremos
Antes de ir para os judeus, o veremos entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando o vejamos, ouvirmos, já se movendo entre os judeus, saibamos que já está muito perto o momento da nossa transformação. O mesmo que esteve nas diferentes etapas ou eras da igreja, o mesmo que desceu no dia de Pentecostes e batizou 120 crentes em Cristo, e depois continuou batizando como 3.000 pessoas, e continuou batizando pessoas, produzindo o novo nascimento, é o mesmo que esteve nos diferentes mensageiros das diferentes eras da igreja. E é o mesmo que no último dia estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular. Ele é o anjo do pacto. É Cristo em Espírito Santo. E agora, para o último dia, para o tempo final, vem com o livrinho aberto em sua mão. É Cristo quem toma o livrinho que está fechado no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, e o abre no céu. E depois, em Apocalipse, no capítulo 10, desce com o livrinho aberto em sua mão e clama como quando ruge ou um leão ruge ou ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. E a João foi proibido escrever o que esses trovões falaram. É a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, ou seja, vem como leão da tribo de Judá, portanto, vem como filho de Davi, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, pois ele é a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o que é a estrela resplandecente da manhã? A coluna de fogo, o anjo do pacto. Ele é essa coluna de fogo, o Espírito Santo. E agora, isto é para ser cumprido neste tempo final. Este livro selado com os 7 selos, mas já aberto, foi dado a um homem aí, a qual foi dito: vá ao anjo e peça o livrinho. E o anjo, quando foi pedido o livrinho aberto, o livro aberto, o anjo lhe disse: toma e come-o e armagará no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E João, que representa a pessoa que vai receber esse livrinho, e também todo o corpo místico de Cristo que depois o receberá através do mensageiro que vai comer esse livrinho. Vejam, quando João vai e pede o livrinho e toma e o come, foi doce na sua boca, mas foi amargo no seu ventre. As amarguras pela palavra que tinha recebido e estava proclamada, sendo que clamou como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. E a voz de Cristo é a voz de Cristo falando consecutivamente. Falou nas eras da igreja entre os gentios, por 7 ocasiões através de 7 mensageiros, mas agora vai falar consecutivamente através de um só mensageiro, que o come o livrinho, ao qual lhe é dito: agora importa que profetize sobre muitos povos, nações e línguas e reis. E o que vai profetizar? Pois a palavra que foi dada para que comesse. O conteúdo nessa palavra, nesse livrinho, é a mensagem que ele estará proclamando. E agora, isso é uma promessa para este tempo final. E agora, vamos ver ou vejamos aqui na página 2A,
Párrafo 15 al final dice, Parágrafo 15 ao final, que diz: diz, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui, para ustedes, aqui mesmo para vocês. está aqui mesmo para ustedes. E o poder do Evangelho voltará para os judeus nesse tempo. E então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E ali mesmo, tão pronto, quando o anjo comece a selar esses 144 mil, a porta da igreja é fechada. E os judeus levam o Espírito Santo para os judeus. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E agora, vamos ler aqui no sétimo selo. Vamos ler aqui algo do que estará acontecendo, que diz, na página 129 de citações. Párrafo 150 ao 148. Parágrafo 150 diz 1150, 1150 ou 1148, não, 1150, que diz: agora, tão pronto como esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés, e eles regressam, e ali é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles esperam que algo aconteça e a igreja se foi, e isso é os judeus. E agora? No parágrafo 1152 diz: ele disse que a grande trombeta tocará, a grande trombeta, não trombetas agora, festas das trombetas. Há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que soube da grande trombeta, a vinda do Senhor, para anunciar José voltando, vem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. E continua dizendo, encontra-se isso no livro de Isaías. Só lhes dê. Isso está em Isaías, capítulo 27, versículo 12 em diante. É onde ele toca essa trombeta. E todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo, o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído pelo poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo, e viverão para sempre. Ou seja, haverá um grande problema aí mundial, onde com o poder atômico virá uma destruição muito grande. E agora na página 130 do parágrafo 1164 diz:
Lembrem-se ou recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E assim a última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E agora diz que o sétimo selo e a última trombeta diz que a última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. E vamos ver aqui na página 149. Parágrafo 1333, que diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar ou de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até este tempo. E agora, na página 155, o nosso tema é os valentes do filho de Davi fazendo um trabalho maior. Parágrafo 1383, da página 155 do livro de citações diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. E aí estarão os valentes do filho de Davi, assim como estiveram lá, lutando e trabalhando para que o reino de Israel passasse às mãos de Davi. E assim, como houve um grupo pequeno, quando Jesus entrou em Jerusalém como rei, clamando: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Mas tinha que ser rejeitado para que entrasse o programa da redenção, da expiação a favor do povo. Mas vejam, depois encontramos que isto aconteceu no capítulo 21, versículo 1 ao 11, onde diz: e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas agora, depois da entrada triunfal, ele não foi recebido como rei pelas autoridades de Israel. E, consequentemente, sua primeira vinda já foi rejeitada. Mas agora ele profetiza no capítulo 23 de São Mateus, versículo 37 ao 39, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar aos teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar
vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso corresponde à vinda do Senhor para o último dia, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá como Filho de Davi, e virá no nome do Senhor e com o nome do Senhor. E esse é o grupinho pequeno que vem com ele, clamando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E isso será sob o tempo da chuva temporã e tardia. A chuva temporã do Evangelho da Graça e a chuva tardia do Evangelho do Reino. A chuva temporã do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. E a segunda vinda de Cristo, ou chuva tardia, gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E vem com ele um grupo pequeno, são os valentes do filho de Davi do último dia, clamando, Hosana ao que vem no nome do Senhor. Ou seja, que vem com a mensagem do Evangelho do Reino, onde está a revelação da vinda do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, como filho de Davi. Israel está esperando o filho de Davi, está esperando o rei. Israel sabe que virá e sabe que sem sua vinda não há futuro para o povo hebreu. O futuro de Israel, do povo hebreu, está na vinda do filho de Davi, na vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na vinda do Messias. Portanto, haverá valentes do filho de Davi que estarão braço a braço, trabalhando com o Senhor, para que se torne realidade tudo o que está prometido. E essas pessoas vão estar em posições muito importantes no reino do Messias. Assim é que estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Valentes filhos de Davi, em frente, trabalhando no reino do Senhor. Em breve vai se materializar o reino do Senhor. E em breve, este planeta Terra vai ter o herdeiro ao trono de Davi, o Messias Príncipe, no qual Cristo diz, vejam aqui no capítulo 3, do verso 20 ao 21 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui temos o herdeiro. O herdeiro. Aqui temos Cristo, o herdeiro, e temos o que vai se sentar com Cristo em seu trono. Na mesma forma em que o Pai fez com Cristo no céu, fará Cristo com o vencedor, e aí o tem o vice-rei. E agora, podemos ver que há algo grande neste tempo para a igreja do Senhor e para o povo hebreu. Portanto, os valentes do filho de Davi, do último dia, estarão trabalhando em prol da restauração do reino de Davi, na restauração desse reino para a bênção do povo hebreu e para a bênção de toda a humanidade. Aí é onde está a bênção de Deus para toda a humanidade, no reino do Messias.
que será um reino de justiça, de verdade, de paz, de harmonia, de felicidade. E a paz se estenderá para todas as nações. Diz que as ferramentas ou armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho. Ou seja, que o que as nações necessitam é trabalhar. Não fazer armas de guerra, mas de trabalho. O que necessitam é trabalho, não guerra. E agora? Sabemos que no reino do Messias haverá trabalho, haverá prosperidade em todo o trabalho que se realize. Haverá verdade, justiça, paz e felicidade. Portanto, assim como valeu a pena para aquelas pessoas que estiveram unidas a Davi, esses valentes, lutarem, trabalharem a favor de que Davi chegasse a se sentar no trono para ser rei sobre o povo hebreu, vale a pena, nem nosso tempo, trabalhar para que o Messias príncipe se sente no trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Portanto, adiante, em frente, valente do filho de Davi, trabalhando no reino do Senhor. E que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em todo o trabalho que realizem em prol do Messias príncipe e do reino de Davi e trono de Davi, para ser restaurado esse reino. Bom, que Deus lhes abençoe a todos e os guarde e use grandemente a sua obra neste tempo final. E deixo com vocês novamente ao missionário Miguel Bermudes Marinho para continuar e finalizar nesta ocasião. Bom, Miguel está esperando a sobremesa, mas não há sobremesa. A sobremesa já deu, já faz como 15 ou 30 minutos que falamos que íamos ler uma passagem para terminar, da página 155. Mas daí passamos aos selos e demos um pouquinho mais de tempo. Isso foi a sobremesa. Isso foi a sobremesa, Miguel. Que Deus os abençoe e os guarde. E com vocês, o missionário Dr. Miguel Bermudes Marinho.